Capítulo 10. Mineração, rigidez administrativa e a época de Marquês de Pombal. No século XVIII, a mineração foi uma atividade de extrema importância para a economia brasileira. A descoberta de jazidas de ouro e diamantes nas regiões de Minas Gerais e Mato Grosso impulsionou um intenso período de exploração mineral, que trouxe consequências significativas para a sociedade e para a administração colonial. A exploração da mineração no Brasil colonial estava diretamente ligada à política econômica de Portugal. A coroa portuguesa implementou uma série de medidas para controlar e lucrar com a atividade mineradora. Uma dessas medidas foi a criação de uma rígida estrutura administrativa, conhecida como Sistema de Intendências. As intendências eram órgãos de controle e fiscalização encarregados de supervisionar todas as etapas do processo minerador. Elas tinham poderes amplos para regulamentar a extração, monitorar a produção e cobrar os impostos devidos à coroa. A criação desse sistema representou uma tentativa de centralizar o poder e impedir o contrabando do ouro, que era um problema recorrente na época. A rigidez administrativa imposta pelas intendências teve impactos profundos na vida dos mineradores. Eles eram submetidos a um conjunto complexo de regras e regulamentos que limitavam suas atividades e restringiam sua liberdade econômica. Além disso, a tributação sobre a mineração era excessiva, o que gerava descontentamento e resistência por parte dos mineradores. A cobrança de impostos era feita através do quinto, um tributo que correspondia a 20% de todo o ouro extraído. Esse imposto era rigorosamente fiscalizado pelas intendências, que se certificavam de que a quantidade de ouro declarada pelos mineradores correspondesse à real extraída. O não pagamento ou a sonegação de impostos resultavam em punições severas, incluindo a prisão e a confiscação de bens. O ouro brasileiro tinha como destino principal a metrópole portuguesa. Ele era utilizado para financiar a economia europeia, sustentar a corte e financiar as guerras empreendidas por Portugal. Essa exploração dos recursos minerais brasileiros em benefício de Portugal aprofundou as desigualdades sociais no Brasil, já que grande parte da riqueza gerada pela mineração não ficava no país, mas era enviada para o exterior. A sociedade brasileira passou por transformações significativas durante o período da mineração e também na época do Marquês de Pombal, que exerceu um papel importante na administração colonial. Durante o período da mineração, houve uma intensa mobilidade social. A descoberta das riquezas minerais atraiu pessoas de diferentes regiões do Brasil e até mesmo de outras partes do mundo. A busca pelo ouro e diamantes gerou uma corrida frenética em busca de riqueza, e muitos indivíduos conseguiram ascender socialmente por meio da mineração. Nas regiões mineradoras, formaram-se núcleos urbanos que se desenvolveram rapidamente. Cidades como Vila Rica, atual Ouro Preto, Mariana e São João del Rei cresceram e se tornaram centros urbanos importantes. Essas cidades foram marcadas pela presença de uma elite enriquecida pela mineração, que construiu imponentes casarões e desfrutava de um estilo de vida luxuoso. Ao mesmo tempo, a atividade mineradora também trouxe uma série de desafios sociais. A mão de obra escrava foi amplamente utilizada nas minas, o que perpetuou a cruel realidade da escravidão no Brasil colonial. Além disso, a exploração intensa dos recursos minerais acabou por esgotar muitas áreas de mineração, levando a um declínio da atividade mineradora e à necessidade de buscar outras formas de sustento. Nesse contexto de transformações sociais e econômicas, a figura do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, ganha destaque. Pombal foi nomeado como ministro do Reino de Portugal em 1750 e exerceu um governo centralizador e reformista, ficando conhecido como o principal responsável pela política pombalina. Pombal tinha como objetivo modernizar e fortalecer o poder do Estado português, buscando uma maior eficiência administrativa. Ele implementou uma série de reformas no Brasil e em outras colônias portuguesas, com o intuito de aumentar a exploração econômica e reforçar o controle da metrópole. No Brasil, Pombal promoveu uma série de medidas que visavam controlar e restringir a atividade mineradora. Ele criou a Real Extração do Ouro, um órgão responsável por fiscalizar a produção e cobrar impostos de forma mais eficiente. Além disso, Pombal também proibiu a abertura de novas minas,
buscando preservar as áreas já exploradas e impedir o esgotamento completo dos recursos minerais. Além das medidas relacionadas à mineração, Pombal também implementou reformas em outras áreas, como a educação e a administração colonial. Ele promoveu a expulsão dos jesuítas do Brasil, fortalecendo o poder do Estado sobre a educação e as terras indígenas. Pombal também centralizou o poder administrativo, diminuindo a influência das elites locais. A época de Marquês de Pombal representou, portanto, um período de mudanças significativas na sociedade brasileira. Suas reformas tiveram impactos tanto na economia quanto na estrutura social do país, reforçando o controle